Sejam bem-vindos à nossa live de número 67, 68. É tanta live que eu já esqueço, toda vez eu esqueço de qual que é a nossa live de número. E hoje nós vamos falar sobre como liberar espaço. Por que que você está travando o seu crescimento? Você vai entender o porquê. Se você chegou nesse nível, se você está se encaminhando para esse nível, você vai entender por que que você está travando e demais o seu crescimento. Com o quê? Não delegando coisas para outras pessoas fazerem. É isso mesmo, não delegando coisas para outras pessoas fazerem. Eu tinha muito problema de delegar coisas para outras pessoas fazer. Eu não queria incomodar. O outro eu queria eu mesmo fazer. E aí eu acabava não querendo fazer nada dessas coisas. E chegam num ponto, até certo ponto, tá beleza, as coisas acontecem, tá de boas. Mas depois de um ponto pra frente, sabe o que acontece? Começa a atrasar você. E atrasar cada vez mais. Te segurar cada vez mais. Então hoje a gente vai falar justamente disso. Samuel, como que eu sei que eu tô tendo problema de delegar? Com os nossos sintomas, o nosso diagnóstico. Primeira coisa, sintomas da centralização, né? Gargalo humano. Nada anda na sua rotina, na sua consultoria, na sua empresa, sem a sua autorização. Se isso está acontecendo, as coisas, você precisa autorizar tudo, você precisa fazer tudo, as coisas precisam acontecer só depois que você dá o sinal verde. Se isso está acontecendo, isso já é um sinal claro de centralização. E aí já deu para você entender, né? Se tá todo mundo esperando que você autorize, se tá todo mundo esperando que você dê o aval para começar, enquanto você não dá o aval, o que acontece? A sua equipe, a sua empresa tá parada. Sua rotina tá parada. Seu projeto tá parado. Segunda coisa, confundir delegar com delargar. Isso aí é muito importante. Delegar, ele é você entregar a tarefa para a pessoa, treinar a pessoa, dar os indicadores para a pessoa poder monitorar e você também cobrar de volta. Verificar os indicadores também junto com a pessoa e dar o feedback do que precisa ser melhorado. Isso é delegar. Agora, delargar é o que todo mundo fala. Todo mundo fala, delegar não dá certo, delegar não é pra mim, mas não tá delegando nada, só tá delargando as coisas. Pega, joga a tarefa, joga a atividade no ar, seja o que Deus quiser, seja o que acontecer. Isso é delegar. Delargar, desculpa. Isso é delargar. Entrega de qualquer jeito, tem que fazer isso, se vira. Se vira. Se alguém entregasse uma tarefa desse jeito pra você, se eu falasse pra você agora, vamos lá, sobe uma campanha agora no Facebook Ads pra mim e só dou essa instrução pra você. E aí, você consegue executar bem feito? Consegue executar? Você acha que o seu resultado vai ser bem feito? Se você costuma entregar tarefas desse jeito para as pessoas, é uma boa hora de você refletir o que você está fazendo, como você está fazendo. Será que vai dar certo essa tarefa que eu acabei de passar para você? Muito improvável, né? Quando você for passar tarefas é a mesma coisa. E a última coisa é o orgulho. O orgulho é uma das piores causas de maioria dos problemas das pessoas. É o orgulho. É dizer, só eu sei fazer. Você tem que lembrar, achar que a sua forma de cortar, vender, escrever, organizar é a única certa do planeta. Você prefere a perfeição da sua cabeça ao volume e escala com um time treinado. No final das contas é o quê? Um é o orgulho, né? Você achar que só você sabe fazer, só você vai fazer direito. E essa é a maior mentira
Você pode ser a pessoa que mais vai fazer bem? Com certeza, né? Óbvio. É o seu que tá na reta. Você é o que mais conhece o seu projeto. Você é o que mais estudou a respeito daquele projeto, muito provavelmente. Se você não for a pessoa que você está contratando, ela é de alto valor. Então, a gente já está conversando com pessoas de outro nível. Então, óbvio que você vai ser a pessoa que melhor vai fazer. Mas não é a única pessoa que é capaz de fazer. Entenda-se isso. Baixa a bola do orgulho. E a segunda coisa é ter time treinado, treinar o time, criar processos. Tudo isso dá trabalho. No final das contas, tudo isso dá trabalho. Tudo isso dá trabalho. Você tem que gastar tempo ensinando as pessoas, gastar tempo fazendo acontecer, gastar tempo monitorando, gastar tempo, além de gastar o tempo fazendo a tarefa, né? Porque você está treinando outra pessoa, a pessoa ainda não sabe executar tão bem quanto você. Você tem que gastar tempo ainda monitorando, treinando. Dá um trabalho no começo, mas é muito melhor você ter um time treinado, executando 80%, 300, 400 vezes da tarefa que você tinha, do que um time, do que você mesmo não conseguindo ter escala, não conseguindo executar, não conseguindo fazer acontecer. Entende? Ixi, o motoqueiro ficou bem ali prensadinho ali. Olha só, passou. Você só vai ter escala, você só vai ganhar mais quando você passar de executor para treinador. Uma pessoa que treina as pessoas para elas executarem o serviço. E com o tempo, você vai começar a se tornar um bom treinador. E você vai conseguir pegar qualquer pessoa e fazer acontecer o que precisa acontecer. Pegar qualquer pessoa e fazer com que elas executem até mesmo melhor que você. Lembre-se disso. Samuel, entendi. Sou centralizador. Tenho achado que só eu sei fazer as coisas. Tenho visto que isso já está travando a minha vida. O que eu posso fazer? Como sempre, a primeira coisa é a gente mudar a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar. Se você mudar isso a partir de agora, e você pode mudar isso a partir de agora, seus resultados eles já vão começar a mudar a partir de agora. Quer ver? A primeira coisa é crie processos não dependência. Você tem que criar modos, processos. O que é um processo, Samuel? É uma sequência de tarefas com começo, meio e fim. Pronto. Simplesmente é isso aí. É uma sequência de tarefas com começo, meio e fim. Uma sequência de tarefas com começo, meio e fim. Que qualquer um vai pegar aquilo ali, aquele manual de instrução ali, que vai ter os processos, né? Vai ter o processo, vai ler e vai conseguir executar. Não vai executar com a sua perfeição toda aí que você acha que você tem, mas vai executar com pelo menos 80% de resultado, com toda certeza. Vai executar. E aí vai depender de como você criou o processo, né? Já é uma outra habilidade. De criar processos bem definidos, bem amarrados. E não dependência. E esses processos, detalhe, eles não podem depender de você. Eles não podem se amarrar em você. Ah, para esse processo finalizar precisa de mim. Não. Esse processo precisa ter começo, meio e fim. E você não pode precisar de maneira alguma atuar dentro dele. Não pode atuar dentro dele. Segunda coisa, a regra do 80%. Lembre-se disso.
É muito melhor o 80% de 10 pessoas do que o 100% de uma. Na verdade, é 10 vezes melhor. Na real, é praticamente 10 vezes melhor o 80% de 10 pessoas do que o 100% de uma. Pra quem é matemático, né? Pra quem gosta de matemática, é 8 vezes melhor. 10 pessoas executando 80% do que da capacidade do resultado seu, são 800% seu ainda. Você demoraria 8 vezes mais para conseguir o mesmo resultado que essas 8 pessoas num intervalo de tempo 8 vezes menos tempo que você executaram. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Samuel, mas meu negócio não funciona, não vai dar certo. Esses 20% vai fazer diferença. Então você precisa revisar o seu negócio e não as pessoas. E a terceira coisa de mudança de mentalidade que a gente precisa ter também é o governo acompanhar e não fazer. Lembre-se disso. Quem governa acompanha os processos, acompanha as pessoas e não faz por elas, executa por elas. Aquele que governa a própria vida, ele acompanha os indicadores, ele acompanha como está sendo executado e não bota a mão na massa. O governante não bota a mão na massa. O governante acompanha para ver se está dando tudo certo, se está sendo executado tudo certo, se tudo está correndo como esperado, se tudo está acontecendo como esperado. E quando não está, prover. E quando não está, prover ferramentas. Para quê? Para que possa haver o resultado esperado. O trabalho do líder é justamente isso. O trabalho do líder é verificar se o processo está sendo seguido, se os liderados estão precisando de algum recurso, se eles estão tendo alguma dificuldade e ajudar eles com isso. Os líderes, eles têm justamente esse papel na liderança. Ver se está sendo tudo, gerenciar, acompanhar se está sendo tudo feito corretamente, através dos indicadores, não através do ombro. Verificar se eles estão tendo alguma dificuldade, se sim, ajudar. Se não, beleza. Tentar descobrir se eles vão ter alguma dificuldade. E terceiro é ver se eles têm o recurso necessário para atingir aquilo, para atingir aquela sua meta, para manter aquele seu indicador. Ver se está dando tudo certo. Esse é o papel do líder. Esse é o papel do liderado. Quando você, mas meu projeto é pequeno, é só eu. Sim. Quando é a gente no começo, é a gente fazendo tudo. A gente fazendo tudo, a gente lendo o indicador, nós mesmos abrindo, nós mesmos fechando. Mas você tem que ter noção de, assim que é possível, você vá delegando as tarefas e vai liberando você para tarefas mais estratégicas, para tarefas mais rentáveis, tarefas que vão fazer você extrair mais valor ao longo do tempo. E lembre-se, tem uma frase de um homem muito enérgico, sábio, que ele fala assim, é melhor dividir riqueza do que reclamar da pobreza. Divida a riqueza para não reclamar da pobreza. Lembre-se disso, extremamente importante. E a Bíblia já nos lembra de uma história entre um genro e um sogro, né? Muito famosa, que diz assim, o genro estava liderando uma grande nação e aí ele resolvia todos os problemas, todos. E aí o sogro falou pra ele, que isso? Isso é loucura. Todo mundo aqui vem resolver as coisas com você? Todo mundo aqui vem perguntar as coisas pra você? Faz o seguinte, separa homens capazes
chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos vão julgar. Vocês entenderam o padrão? Chefes de 1000, e aí esses chefes de 1000, eles vão ter um chefe a cada 100. Esses chefes a cada 100 vão ter um chefe. E esses 10, 100, 50, chefes de 100 vão ter chefes de 50. E esses chefes de 50 vão ser chefes de 10. Entendeu? O padrão. E aí as causas muito graves, só os problemas mais graves chegam ao final, chegam na mão de Moisés. Esse foi o conselho que Jetro deu a Moisés. Ele viu que Moisés estava sobrecarregado. E aí, ó, você lê a história, você vai ver que Moisés desempacotou todo o processo lá, ficou bem melhor, fluiu o povo, a liderança dele fluiu bem melhor, tanto que Moisés foi um dos líderes mais famosos, um dos maiores, se não o maior líder da Bíblia, da história, creio eu. Só porque delegou, não centralizou, não falou que ele era tudo, ele podia tudo, só ele sabia fazer. Samuel, mas como que eu vou materializar a live de hoje agora? Gostei disso, tô gostando disso. Como é que eu vou centralizar a live de hoje? Primeira coisa, vamos matar rapidinho aqui. Você vai mapear 3 tarefas repetitivas hoje. 3 coisas que você centraliza e quer ficar fazendo você. Liste ela hoje e veja se você consegue delegar elas. Samuel, eu não tenho recurso. Delegue por uma IA. Ah, Samuel, a IA não faz bem, mas ela faz melhor. Ela faz 80% do que você faz? Se sim, comece por aí. Depois você só vai verificando os indicadores, como é que tá dando tudo certo. Por exemplo, os cortes nossos aqui, eu não tenho tempo de fazer os cortes. Eu não priorizo fazer os cortes e nem sei fazer tão bem assim a edição de corte. A IA faz melhor que eu, pra falar a verdade. Se eu parar, sentar a bunda na cadeira, eu vou fazer alguns cortes muito bem, melhores que ela também. Vou demorar bem mais tempo pra fazer melhor. E aí você vê uma noção justamente disso. E passei o material que eu preciso. Tempo versus resultado. Delegue, começa ali, não tem dinheiro, vá usar a IA e vai delegando com a IA. Vai resolvendo isso. Segunda coisa, grave um passo a passo simples. Essas tarefas, crie um manual. Pra quem não sabe, a IA também precisa de manual, tá? A IA também precisa de manual para executar a tarefa. Você precisa lembrar. Você precisa deixar ela. Você precisa criar um manual para ela. É esse passo a passo que você vai criar. Se for para uma pessoa, você vai precisar criar também esse mesmo passo a passo. Crie. E por último, crie um checkpoint de cobrança. Você vai chegar, vai voltar, vai verificar. Deu certo? Aconteceu do jeito que a gente esperava? Qual que é o resultado que a gente está tendo? Qual que é o ajuste que a gente vai precisar tendo? E é isso aí. Vocês vão ver os cortes. Vai lá ver a live, vai lá ver os cortes. São ajustes sendo feitos ao longo do caminho. Eu mesmo me cobrando, as pessoas dando feedback. Os cortes agora ficaram muito melhor. Com essa sequência nossa que eu coloquei, né? Da gente gravar ao invés... Olha como que a iluminação muda tanto. Gravar ao invés da gente fazer a live transmitida, eu tava perdendo muita qualidade de vídeo. E pros cortes,
Visual era muito importante, é muito importante visual pros cortes. E aí eu falei, vamos gravar pra ficar um corte melhor. E depois o vídeo sai como vídeo, né? E tá dando um resultado demais. Ficou lindo os cortes. O áudio já tá perfeito por causa do microfone, né? E ficou perfeito. Melhoria contínua, checkpoints de cobrança. Volto, reviso, como é que tá dando tudo certo. Agora a gente vai começar, como agora a imagem tá bem melhor, a gente nasce agora no Instagram com cortes, nasce no TikTok com cortes também. Vocês vão ver grandes coisas acontecendo. Por quê? Pare. Eu podia falar, eu corto melhor que a Iá não presta. A maior responsável por visualizações do canal do YouTube é os cortes feitos por uma IA. Ah, mas a IA não corta bem. Não corta bem mesmo, não. Pode ser melhor. Mas o resultado que ela tem, o custo que ela tem pra mim e o tempo que ela faz, pra mim, por enquanto, tá ótimo. Tá ótimo. 80% dela é muito melhor do que o meu 100%. Lembre-se disso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pessoas responsáveis, lembre-se, pessoas responsáveis, elas delegam, elas não delargam, elas monitoram. E lembre-se, se você não tiver responsabilidade, você não tem comando sobre o seu destino. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo muito grande e até a próxima live.